E aí pessoal, como estão? Como foi esses 3 dias que nos vimos desde a segunda-feira, que foi o vídeo da semana passada? Foram dias de oração, dias de reflexão. Espero que tenham sido abençoados por Deus. E hoje nosso tema vai ser amizade dentro da universidade. Você é estudante universitário? Você vive nesse âmbito acadêmico? Eu espero que hoje vocês tenham uma reflexão maior do que é um ambiente acadêmico. E assim como eu, você também pode ser um estudante universitário e pode ter conflitos dentro da universidade. E hoje nós vamos ler o Salmo 1, o primeiro salmo do livro de Salmos, e vamos ver o que esse salmo fala. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita noite e dia. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então o livro de Salmos, ele começa dizendo: como é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores. Mas espera aí, o que isso tem a ver com amizade? Muito. Alguns crentes que entram no meio acadêmico, que entram no âmbito universitário, acabam se afastando dos caminhos do Senhor pelas amizades que começam a arranjar. Mas espera aí, você não pode ter amizade com não crentes? Pode, desde quando você seja a luz desse mundo, o sal dessa terra, e você seja a luz que vai iluminar as trevas. Porque a Bíblia diz que nós somos tudo isso. A Bíblia diz que nós nascemos para pregar o Evangelho. Lá em Marcos 16, quando diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o nosso papel perante a sociedade como embaixadores do reino de Deus. Ah, Alexandre, mas e aí? Eu posso começar a imitar a conduta dessas pessoas? Sim. Geralmente quando você está no meio social, você começa a ser refletido através da conduta dessas outras pessoas. Por exemplo, às vezes as pessoas que falam palavrão, e se você anda no meio dessas pessoas, você acaba falando palavrão também, justamente por conviver diariamente naquele meio, e aí você começa a repetir tudo o que aquelas pessoas falam, fazem e até mesmo veem, porque muitos homens que estão no âmbito universitário, acaba acontecendo o seguinte: os amigos veem as moças de shortinho curto passar, nada contra as moças de shortinho curto, mas aí os rapazes acabam vendo essas moças passarem, e aí os irmãos não vigiam e esquecem que o nosso olho é a candeia do nosso corpo. E se o nosso corpo for luz, todo o nosso corpo é luz. E aí acaba olhando para aquela cena que acaba nos levando, nos arremetendo a um pecado, ao desejo. E isso pode ser algo mau. Então, tome cuidado para não imitar a conduta dos pecadores, a conduta daqueles que não andam segundo a lei do Senhor. E cuidado, porque se você anda segundo o conselho dos ímpios, se você imita a conduta dos pecadores, provavelmente você também vai se assentar na roda dos zombadores. Como assim? Essas pessoas geralmente são pessoas calculistas e racionais que não têm Cristo Jesus. Assim são os não crentes, que não vê o mundo espiritual, mas vê o mundo natural. E tudo para os não crentes é que não tem nada a ver, é que eu posso tudo, eu não peco. Então aí você acaba se assentando na roda dos zombadores, acabando zombando do caráter de Deus. É o que acontece em muitas rodas de jovens universitários, que não pensam em Deus, não falam em Deus, mas pensam em drogas, pensam em bebida e pensam em prostituição. Prostituição, à luz da Bíblia, para você que não sabe, é todo movimento sexual antes do casamento. Mas aí, se você seguir um pouco adiante do Salmo 1, o Salmo 1 ele vai refletir também que, ao contrário de quem segue o conselho dos ímpios, de quem imita os pecadores e quem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores, essas pessoas, ao contrário, elas meditam na lei do Senhor dia e noite. E essas pessoas são como árvores plantadas às águas da corrente. E aí, o que significa isso? Por que são como árvore plantada à beira das águas das águas correntes, que dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Se você medita dia e noite na lei do Senhor, se você é aquele tipo de crente que você entra na faculdade
meditando na lei do Senhor, orando sem cessar em espírito, para vivenciar aquilo que você lê e aquilo que você acredita, provavelmente você será uma árvore plantada à água corrente. E aí tudo que você faz vai prosperar. Porque você vai ter vontade de estudar, você vai ter vontade de passar, você vai ter vontade de ensinar aqueles que estão com dificuldade. Há uma frase na internet que diz que a gente só derrama daquilo que a gente tem. Se você tem amor, você derrama amor. Se você tem ódio, você vai derramar ódio. E provavelmente as pessoas que meditam na lei do Senhor dia e noite, elas só têm amor para derramar. Porque elas vão estar mergulhadas no Evangelho de Cristo. Que para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Então você estudante, você que está no meio acadêmico, universitário, para você que está nesse meio, que existem muitas pessoas que têm uma filosofia de vida diferente, que têm uma maneira de viver diferente, religiões diferentes, que são contraditórias ao cristianismo. Muito cuidado, ore sem cessar, medite na lei do Senhor dia e noite, e assim você andará na luz, e o diabo ele ficará debaixo dos seus pés. Valeu, galera. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. E na próxima semana, quinta-feira que vem, tem muito mais. Valeu, Brothers Evangelho. Boa semana para vocês. E não se esqueçam, vigiem e orem. Porque o espírito é forte e sempre está preparado. Mas a carne é fraca. Então, cuidado para que não pequeis. Mas se pecar, você tem um advogado justo e fiel, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele te ama. Ele quer sempre estar perto de você. Então, leve Jesus para a universidade, leve o Evangelho para a universidade. E assim, tudo que você fará vai prosperar. Até a semana que vem. Um abração, brothers. Amo vocês.